Muito bem, meus irmãos, nós estamos fazendo uma exposição sequenciada de Gênesis. Estamos no capítulo de número 40. Vamos iniciar o capítulo de número 40, portanto, hoje, na nossa exposição de Gênesis. Vamos ler até o verso de número 4. Gênesis 40, de 1 a 4. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra bendita. Sabemos que em cada palavra, em frase, o Senhor tem algo para o nosso coração, para a nossa vida, nesta palavra inspirada. E agora, Senhor, como teu servo, eu me apresento diante da tua igreja, como teu ministro, e rogo que pelo teu Espírito Santo me concedas a graça de aqui ser a boca de Deus, falar em teu nome, como se o Senhor mesmo aqui estivesse falando à igreja, encorajando, corrigindo. Ó Deus, somos pecadores, já confessamos nossos pecados diante do Senhor, mas, meu Deus, tem compaixão, apieda-te de nós e aplica a tua palavra em cada coração. Todos aqui que vieram te buscar e te adorar neste teu dia, possam receber agora de ti uma bênção pela tua palavra pregada. Tem misericórdia, Senhor. Salva-nos, cura-nos, encoraja-nos, anima-nos pela tua palavra, Senhor. Precisamos de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Mediador, é que oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós devemos lembrar que José tipifica Cristo e a igreja, que está agora em aflição, nesta prisão. Talvez a parábola de Mateus, no capítulo 13, possa nos ajudar a compreender o significado daquilo que Deus quer nos falar nessa manhã por esse texto. Mateus capítulo 13, versos 44 e 46 são duas parábolas importantes. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Na introdução desta mensagem, eu quero, meus irmãos, salientar que a igreja do Senhor
é o tesouro do coração de Deus. É o tesouro escondido no campo que é o mundo. E por causa desse tesouro, o Senhor vendeu tudo que tinha. Ele despiu-se da sua glória, se tornou pobre e humilde, para comprar e adquirir este tesouro, esta pérola de grande valor, que é a igreja, que somos nós, que pela graça e pela misericórdia do Senhor fomos objetos do seu amor, amor eterno, desde a fundação do mundo. Deus mesmo nos escolheu e nos amou antes que houvesse o mundo, e fez dela, da igreja, seu povo, menina dos seus olhos, povo de propriedade particular do Senhor. Portanto, meus irmãos, a igreja é a pérola preciosa, tesouro escondido, que o Senhor resgatou e comprou. Por isso, mesmo na humilhação que está agora, a igreja triunfará. Gostaria nesta manhã, com estes textos que lemos, representados na pessoa de José, que é a igreja em humilhação, trazer da parte do Senhor encorajamento, ânimo, consolação e a segurança e a certeza de que triunfaremos como igreja do Senhor, mesmo na humilhação. A primeira coisa, então, que vemos neste texto que lemos de José na prisão, como igreja em humilhação, e eu quero dizer, meus irmãos, e aplicar isto, que você como igreja pode estar em alguma prisão, pode estar em aflição, pode estar de fato em humilhação. Então, você precisa saber que o seu triunfo e o triunfo da igreja não dependerá em hipótese alguma dos príncipes e governadores deste mundo, de homem algum. O texto nos diz que esses dois serviçais do rei, o copeiro e o padeiro, eles serviam o faraó, e eles tinham uma boa posição, eram oficiais do rei. No serviço de cada um, eles eram os principais. No entanto, por um mero mau humor, não sabemos se uma pequena mosca no copo de vinho de faraó, ou se uma pedrinha de areia, um grão de areia no pão que ele comeu, não sabemos, o texto não diz, mas certamente por bobagem, por mero mau humor, faraó os depôs e os colocou na prisão. Meus irmãos, nós não podemos esperar em príncipes nem em filhos dos homens, de forma alguma. Veja o Salmo 118, versículo 8 e 9, nos faz esta advertência. Salmo 118, versículos 8 e 9. 118, versículos 8 e 9, diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Se a igreja há de triunfar, meus irmãos, não será por causa de homem algum, nem de governador, nem de autoridade nenhuma, nem de príncipe nenhum.
Nós temos muitas vezes a tentação de ficar esperando um vereador para nos ajudar e conseguir aí, quem sabe, uma oferta muito boa, ou um local, um terreno onde possamos construir nossa igreja, e coisas assim, e ficamos olhando para estes homens. Ou, quem sabe, você na sua situação difícil no trabalho, você fica olhando para o chefe, para o patrão, para o homem, para o dono da empresa, pensando, talvez ele tenha misericórdia, ele tenha pena de mim e vá me ajudar e me socorrer. Não, meu querido irmão, no Salmo 143, versículo 3, nós lemos assim, Salmo 143, deixa-me ver se é isso mesmo. Na verdade não é esse texto. Não tem importância, o texto não está batendo com o que anotei aqui. Deixe-me dizer uma coisa. A palavra de Deus nos diz claramente que nós temos que esperar no Senhor e não nos homens nem nos filhos. 146:3 foi o erro aqui. Sai-lhes o espírito, eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então no 3 diz, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Obrigado, é isso mesmo. Então, a igreja triunfará não por causa de príncipes, nem por causa de homem algum, mas tão somente porque Deus assim o tem determinado. A esperança de José, na verdade, estava em Deus. Aqueles homens, de fato, seriam veículo, instrumentos de que, de alguma forma, Deus pudesse utilizar no momento oportuno para que José saísse daquela prisão. Mas não era, estava provado exatamente pelo fato deles estarem ali, por causa da fúria de Faraó, que não é pela autoridade e poder dos homens que a igreja triunfará, mas tão somente pelo poder de Deus, pelo seu propósito eterno, porque Ele ama a igreja, porque Ele a resgatou com o seu sangue e tem determinado o seu triunfo. É este o propósito de Deus para a sua igreja. Não por causa de príncipes. A segunda coisa que vemos é que não é por causa do mundo. Porque, meus irmãos, se nós olharmos aqui, Deus moveu o coração de Faraó para se aborrecer destes homens e colocá-los na prisão. Foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem moveu ali e criou esta confusão com aqueles homens para que eles fossem jogados na prisão na companhia de José. Deus tem o Egito, o mundo, as nações, os reis. A Bíblia diz que Ele tem o coração do rei nas mãos. Ele move o mundo em favor da igreja. A igreja não depende do mundo. Na verdade, o mundo existe por causa da igreja. Por que Deus não destruiu os réprobos, aqueles a quem Ele reprovou? Por que Deus ainda permite que ímpios que jamais se converterão, reprovados, continuem, vivam, se articulem na terra, tenham até poder nas mãos? Porque Deus não os destrói, porque tem um propósito para a sua igreja e utiliza estes ímpios, estas nações. Quando você vê, por exemplo, uma nação
fechada para o Evangelho. A ideia que temos é que eles têm liberdade para fazer isto, se levantar contra Deus e não permitir que o Evangelho entre ali, e que Deus, bem que gostaria que o Evangelho entrasse, é uma dificuldade para que missionários cheguem, façam contrabando de Bíblias, sejam perseguidos, presos. A ideia, aos nossos olhos, é que Deus está perdendo a parada e que os homens têm plena liberdade nas mãos de Satanás para obstruir a obra de Deus. Nada disso. É Deus quem faz todas estas coisas. Podemos não compreender e não entender, mas Deus tem domínio total sobre os povos, num estalar de dedos, num piscar de olhos. Ele pode consumir os seus algozes e inimigos. O salmo que nós cantamos, 46, fala de que é Ele quem faz cessar a guerra, queima os carros no fogo, quebra o arco. É o Senhor, Todo-Poderoso. O homem é nada, é uma poeira, é verme. Então, Deus governa as nações do mundo, e tudo o que acontece no mundo é por causa da igreja. Você está lá sozinho no seu escritório, toda uma empresa muito importante, a maioria de ímpios, eles não dão importância a você, talvez nem saibam que você exista. Pois eu digo para você, aquela empresa existe, Deus a suporta e a abençoa por causa de você. Porque é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a coisa mais importante que existe na face da terra. O mundo, as nações existem, tudo funciona por causa da igreja e do plano que Deus tem para ela, por causa do seu triunfo. Veja o que diz Isaías capítulo 43, versos de 1 a 4. Esperamos que esteja certo isso agora. Isaías 43, versos de 1 a 4. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Jacó é a igreja, Israel é a igreja, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Preste atenção agora. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Faraó nem de longe podia imaginar que na prisão pública estava lá a igreja do Senhor Jesus Cristo, na pessoa de José, santo de Deus, e que todo o seu reinado e todo o poder e glória do Egito, seus oficiais, seus exércitos, seus tesouros, estavam à mercê, à disposição deste preso desconhecido, que era a igreja do Senhor, e que todo o seu domínio, o seu poder e a glória do Egito seria colocada aos pés deste preso insignificante, que era a igreja do Senhor. Darei o Egito por ti, a Etiópia pelo teu resgate. Povos, meus irmãos,
a igreja triunfará. Porque é o tesouro do coração de Deus, é a pérola por excelente. Você é a igreja do Senhor. Você tem que pensar que, na verdade, a sua preciosidade, meu querido, como igreja do Senhor, vamos dizer assim, o seu valor diante de Deus está na graça que foi revelada no sangue de Cristo Jesus. Todo mundo que conhece a antiguidade sabe que muitas vezes o valor do objeto não está nele em si. Às vezes é um vaso de barro, mas que tem um valor grandiosíssimo pelas coisas que envolvem a história daquele vaso e a pessoa que o possuiu no passado, antigo ou recente. Assim também o nosso valor, o valor da igreja, está no preço que foi pago por ela. Na primeira carta de Pedro, o apóstolo, no capítulo 1, versículo 18 a 21. 1 Pedro 1. Todos conhecemos esse texto que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Meus queridos, ali estava José. O sangue de Cristo estava sobre ele. É claro que não havia sido derramado ainda. José viveu muitos anos antes de Cristo. Mas o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Era representado no sacrifício, no sangue dos cordeiros que eram sacrificados. José sabia disso. Sobre ele estava o sangue de Cristo, e era este sangue que o fazia ser tesouro para Deus, glória, pérola por excelência. E todo o Egito teria que se mover por causa da igreja de Cristo em José, por causa do sangue de Cristo que o resgatou. Pense nisso, você é um resgatado do Senhor. Grande preço Cristo pagou e deu. Você é tesouro e pérola, menina dos olhos do Senhor. Podem lhe desprezar, podem lhe botar numa prisão, podem lhe xingar, podem não lhe dar a menor atenção e lhe desprezar. Podem fazer o que for. O mundo funciona e gira por causa de você, igreja do Senhor. Mais dia, menos dia, isto se revelará de forma gloriosa e poderosa. É o que a Bíblia diz. Por último, não é por causa da justiça própria de cada um de nós, mas por causa da justiça de Cristo. A igreja triunfará não por causa dos príncipes e dos homens, não por causa do mundo, pelo contrário, o mundo gira por causa da igreja. E terceiro, não por causa da nossa justiça própria, mas por causa da justiça de Cristo. Não sei se você prestou atenção, mas há um detalhe neste texto que é simplesmente extraordinário. Veja, o texto diz assim: quando aqueles homens foram
ordenados para o cárcere. Então, lá onde José estava preso, veja o verso de número 4. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse e por algum tempo estivessem na prisão. Quem? O comandante da guarda. É o carcereiro? Não. Quem é esse comandante da guarda? Nada mais, nada menos que Potifar. Potifar é o comandante da guarda. Se você prestar atenção no verso 1 do capítulo 39, diz assim: José foi levado ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos seus israelitas. Então, não é o carcereiro, não. Potifar colocou aqueles dois, o copeiro e o padeiro, sob os cuidados de José. Ué, mas não foi Potifar que botou José na cadeia? Calvino diz que Potifar nunca duvidou da justiça de José, que ele colocou na cadeia por causa da mulher, mas ele não confiava muito em sua mulher. Ele tinha que fazer isso. E que, na verdade, ele continuou admirando a justiça de José. O próprio carcereiro foi benevolente e misericordioso com José, muito provavelmente por influência de Potifar mesmo. E agora, Potifar mesmo se rende à justiça desse moço inocente. Reconhece a sua justiça e coloca os presos sob os seus cuidados. Ele não teve coragem de tirar José inocente da prisão, porque com toda a sua arrogância era ele subjugado a essa mulher, viu? O que acontece com muitos. São muito arrogantes, mas em casa é piu-piu. E ele exatamente fez isso. Mas o que é importante para nós aqui é que Deus fez brilhar como o sol a justiça de José, que não era, na verdade, de José, mas de Cristo nele. Porque é assim que todos nós somos. Qualquer justiça não é nossa própria, se somos do Senhor, mas é a justiça de Cristo em nós, é a graça de Deus que operou em nós, a transformação, a mudança. Se somos alguma coisa, somos por causa de Cristo e para a glória de Cristo. De modo que a igreja triunfará não pela sua própria justiça, mas por causa da justiça de Cristo imputada a ela. É isto que é justificação. É a graça maravilhosa de Deus imputar sobre nós a justiça de Cristo por meio da fé, não por obras. Qualquer crente, do menor ao maior, está vestido da justiça de Cristo. Muitas vezes somos atacados por Satanás por causa dos nossos pecados, e nós nos sentimos tão fracos e pensamos assim: não vai, não tem jeito, eu não vou conseguir. Mas você precisa saber o seguinte: na sua fraqueza existe a força da justiça de Cristo sobre você, que Deus quis imputar.
por sua graça, grande misericórdia. Todos nós podemos enfrentar Satanás e dizer: eu sou mesmo pecador, nisso você tem razão, Satanás. Mas acontece que eu fui perdoado, lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e a sua justiça imaculada, puríssima, está sobre mim. Estou revestido dela pela graça e misericórdia de Deus. Por isso, nele eu sou mais que vencedor. Nada irá obstruir o propósito de Deus de tirar José da prisão, do opróbrio, da humilhação, e elevá-lo no posto mais alto do Egito. Quando eu digo mais alto do Egito, nós sabemos que Faraó tinha o posto mais alto, mesmo quando José estava na sua glória. Mas eu digo para você, isto aparentemente, Faraó estava aos pés de José. Deus o exaltou acima de tudo e de todos no Egito, porque na sua igreja. É esse o propósito de Deus. Então, querido irmão, aqui tem uma mensagem de encorajamento para o seu coração. Se como José você estiver em humilhação, em alguma prisão, as pessoas zombam de você, riem, cochicham pelos corredores, não se sintam derrotados. Você representa a igreja do Senhor. Deus tem um propósito de fazer com que você triunfe. E estas pessoas que aparentemente estão fazendo o que querem de você, ou lhe dominando, na verdade não são nada. Como a palha, são levados pelo vento. Os propósitos do Senhor é que prevalecerão. Nesse texto nós temos a doutrina da soberania de Deus, sua vontade soberana. Ele criou o mundo para a sua glória e a igreja para a glória do seu Filho. O sofrimento da igreja é parte deste plano. Foi Deus mesmo quem instituiu este plano, que a igreja passasse por humilhação. Não foi uma contingência o que aconteceu com você, os opróbrios, sofrimentos, tristezas, enfermidades. Não, isto é parte do plano de Deus, como era parte do plano de Deus que José passasse por aquela humilhação antes do seu triunfo. O Egito, a Síria, a Babilônia, a Grécia, Roma, todos existiram, ameaçaram a igreja, perseguiram e desapareceram. Eu me lembro de um pregador pentecostal, muito interessante, como ele pregava. Ele dizia, enfatizando esta verdade, que tudo passou. Os grandes perseguidores foram embora, mas a igreja permaneceu, dizendo que houve um grande imperador chamado Rex, e que perseguiu a igreja. Mas quem é Rex hoje? Cachorro Rex, vem Rex. Mas a igreja permanece, a igreja está aí. É uma forma jocosa e interessante desse pregador pregar, mas ele está certo. Tudo passou. Esses impérios que assustaram e assombraram o mundo, que foram terror e que perseguiram a igreja, passaram, não existe mais. Mas a igreja permanece e triunfará. Aleluia. Até o fim. Este é o seu destino glorioso, porque Deus o traçou
e o selou com sangue, não de bodes, não de touros, mas do seu próprio Filho. Meu querido, não se aflija. Faça como José. Tenha paciência. Espere no Senhor. Logo, logo, Deus irá operar com seu propósito glorioso. Trazer triunfo. Mesmo que não seja aqui à vista dos homens agora, mas o será depois. Porque a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia todos esses poderosos, se não virem agora o triunfo da igreja, verão naquele dia a igreja, Nova Jerusalém, adornada, junto do seu noivo, coroada, triunfada, em triunfo, triunfante. Eles verão e compreenderão que foram meros coadjuvantes em toda a história do mundo, que Deus nunca deixou de colocar no centro das suas atenções, do seu coração, dos seus olhos, seu precioso tesouro, sua preciosa igreja. A Ele, o Senhor, seja toda a honra e toda a glória. Amém.